Gente, vamos dar continuidade à série de videoaulas sobre Era Vargas. Se você ainda não assistiu, né, as outras videoaulas, elas estão relacionadas nesta playlist, então dê uma olhada lá, eu espero que vocês gostem. E vamos seguir. A temática da aula de hoje é sobre a construção da identidade mestiça e a democracia racial. Basicamente, o que a gente vai falar aqui é um pouco sobre a construção de uma identidade nacional que foi elaborada durante a Era Vargas, que é a ideia de mestiçagem, ou que o Brasil é um país mestiço, e como essa identidade também colaborou para a construção de uma ideologia chamada democracia racial, que é a ideia de que o Brasil é um país das harmonias entre as raças e que não há o preconceito racial. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender a construção da identidade e cultura nacional fundamentada na mestiçagem, do período Vargas, é claro, e debater as condições de vida, organizações sociais e a cultura afro-brasileira que está diretamente relacionada a essa construção da identidade. Então, esses são os pontos. Esse projeto de cultura, ou projeto de identidade nacional do Brasil mestiço, como eu já apontei, ele tem um diálogo direto com um movimento modernista, principalmente dos anos 20 e anos 30. A figura do Mário de Andrade é central nessa concepção. Qual é esse projeto? O projeto é a ideia de unidade nacional, de construir um povo só, uma cultura só, uma identidade nacional só. Então, não é um projeto que elabore, por exemplo, a ideia de respeito a uma diversidade. Depois é que vai ser discutido essa possibilidade. Mas naquele momento queria se construir a identidade nacional mestiça como se toda a identidade, tanto do branco, que nesse caso vai ser predominante nessa visão dessa identidade, quanto do negro ou indígena, fizessem parte da mesma identidade, da mesma cultura. Desse modo, acaba que se valoriza a ideia da mestiçagem, da mistura entre esses três povos, que acaba sendo até um pouco perigoso, porque na mistura desses três povos e na valorização da mestiçagem, acabou apagando a cultura negra e a cultura indígena como cultura negra e indígena, e passaram a ser vistas as culturas negras e indígenas como uma cultura nacional mestiça, consequentemente apagando ou tentando apagar sua referência de matriz. Né? Então, isso foi muito complexo naquele momento. Isso fazia parte da própria postura do modernismo. É só vocês lembrarem o livro mais clássico e mais simbólico do modernismo da primeira geração, Macunaíma, né? Do Mário de Andrade. Então, essa singularidade de um país mestiço, que é uma falácia, porque não necessariamente o fato de que no Brasil houve realmente uma mistura entre esses povos significa que todos no Brasil é mestiço, e nem ainda mais de que toda a cultura no Brasil necessariamente é mestiça, porque acabou embranquecendo a cultura brasileira. Então existe cultura negra, existe cultura indígena, existe sim cultura mestiça, toda cultura é mestiça de certo modo, mas existe a cultura negra, tá? E existe a cultura branca, mesmo ela sendo mestiça também. Só que nessa construção aqui, não. Nessa construção era uma valorizando que a cultura brasileira era uma só. Consequentemente, acabou ela sendo concentrada na mão da população branca, que a gente vai discutir mais para frente. Junto com essa construção, foi-se construída a ideia de democracia racial. Vendeu-se a imagem para o Brasil e para o mundo, e essa imagem é muito importante. Durante os anos 40, 50, 60, o Brasil vendeu muito essa imagem para a ONU, por exemplo, de que nós não tínhamos racismo, que nós não tínhamos preconceito racial, porque nós éramos o país da democracia racial, muito ligado ao pensamento de um sociólogo brasileiro pernambucano, membro da elite pernambucana, chamado Gilberto Freire, dentre outros intelectuais brasileiros que também vão contribuir com isso. Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, Caio Prado Júnior, mas Gilberto Freire teria sido o ápice desse pensamento, junto com Arthur Ramos, entre outros. Um exemplo dessa elogio à mestiçagem, dessa construção dentro da cultura, dentro da arte, dentro da intelectualidade brasileira, como o Brasil mestiço sendo a nossa singularidade diante do mundo, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos segregava pretos e brancos, né, ou pretos do branco, na verdade, e a Europa era colonizadora, branca, o Brasil seria singular porque era mestiço. Um exemplo desse pensamento está aí nessa obra do Cândido Portinari, o Mestiço, que você vê um homem negro, mestiço, né, de acordo com o Cândido Portinari, mais negro, né, que é uma síntese do Brasil, por trás dele uma lavoura de café,
né? Eles são a obra de 1934. Então vai ser muito comum os modernistas enfatizarem essa mestiçagem. E aí é o que eu estou dizendo. Preste atenção que a mestiçagem, na sua ênfase, vai tirando a figura do negro. Isso vai ser tão forte, gente, tão forte que, por exemplo, no censo de 1940, o IBGE contabilizou que a população brasileira era 60 e poucos por cento branca, menos de 10% preta, em torno de 9% preta, e 20% deu uma resposta diversa, de moreno, a mulato, que seria o pardo. Veja como é isso, né? Essa ideia de mestiçagem é uma ideia de branquecimento da população brasileira, é uma renovação daquela ideia de branquecimento que a gente viu na Primeira República. E aí a gente vai entender que esse Estado, ele não só tem um projeto de identidade nacional, ele não só tem um investimento de instâncias, de instituições no Ministério da Educação, como ele vai ter um investimento de serviços e instituições que vão controlar aspectos da arte. Por exemplo, no teatro, o Serviço Nacional do Teatro controlava e investia no teatro. Então, do mesmo jeito que o Departamento de Imprensa e Propaganda, que a gente já falou, fazia isso, ao mesmo tempo controlava e investia na cultura, né, censurando, perseguindo, essas instituições vão fazer isso também. Na música, a Superintendência de Educação Musical e Artística, a SEMA. No cinema, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INSE. Na literatura, o Instituto Nacional do Livro, que vai ser o grande patrocinador das obras que, em sua maioria, nos anos 30 e 40, o Brasil vai crescer muito na publicação de obras, tanto de literatura quanto de pensamento social. E nessas obras, a ênfase à mestiçagem vai ser o grande mote, vai ser a grande tirada delas. Todo mundo vai estar fazendo esse elogio. E, além disso, o Estado brasileiro investia em eventos públicos, carnavais, festas cívicas e populares, para tentar construir essa identidade e essa cultura, essa noção de cultura nacional mestiça. E aí a gente pode pensar que existe um controle, por um lado, e uma difusão. Que a difusão é espalhar, é difundir, né, é propagar essa cultura. Então, a cultura que era construída era aquela cultura que fazia sentido dentro da construção ideológica de Vargas, tá certo? Então, é a cultura que fazia esse elogio, essa identidade nacional mestiça. Então, ele vai usar muito bem, o seu Estado vai usar muito bem os meios de comunicação, jornais, principalmente jornais impressos, e o rádio. Esse é o momento que a gente chama de era do rádio, entre os anos 30, 40 e 50. A TV vai vir depois disso. Então o rádio passa a ser o principal meio de comunicação, até porque a maioria da população ainda era analfabeta. O Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser um herdeiro do Departamento Nacional de Propaganda, ele vai ser transformado em Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele passa a ser cada vez mais uma autarquia, uma instituição com maior poder dentro do Estado varguista, com os seus responsáveis tendo uma formação na Alemanha nazista para aprender como se faz propaganda nos anos 40. Então a gente tem que tomar muita atenção, ter muita atenção para isso. Então, nesse momento, o rádio vai ser o grande instrumento, tanto do contato de Vargas e o trabalhador, lembra da Hora do Brasil, do discurso do presidente para o trabalhador, quanto das manifestações culturais, principalmente a música. Tanto que aí eu trouxe uma imagem, uma charge, um desenho de Sete, Álvaro Martins, como era o nome dele, né, o apelido, em 1937, dizendo o rádio por dentro, mostrando várias figuras se preparando para, né, tocar ou interpretar. Lembrando que no rádio tinha as radionovelas, né, que era muito comum na época. Outro instrumento muito interessante, muito forte na construção de uma imagem, esse até muitas vezes para o exterior, tá? Mas também para o interior, principalmente para aqueles que tinham poder aquisitivo para ir comprar e assistir o cinema, né? Comprar o ingresso, é o cinema. O cinema vai construir essa imagem do país tropical que a gente conhece hoje. Quando eu estou falando dessa identidade nacional mestiça, é a identidade do país tropical, do país do carnaval, do samba, do futebol. Essa construção de Brasil, país carnaval, samba e futebol, o país tropical, é uma construção do período de Vargas. Então, vamos ter companhias de cinema como a Cined, em 1931, e Atlanta, em 1942, que vão construir
vão ter duas grandes linhas de filmes. Os filmes históricos, esses mais educativos, que mostram o descobrimento do Brasil, é o grande filme desse período, mas outros filmes que beiram a musicais ou a comédias que trazem essa nacionalidade de acordo com os aspectos que o governo queria e que a população naquele momento estava adotando. E aí a figura que protagoniza melhor esses filmes é a Carmen Miranda, cantora, dançarina, vai ser a grande estrela do cinema brasileiro na década de 30, que vai se mudar para os Estados Unidos e vai fazer filmes hollywoodianos. Aqui vocês têm dois filmes dela. O último filme que ela fez no Brasil, Banana da Terra, e o filme que ela já faz lá nos Estados Unidos, Aquarela do Brasil, ou Alô Amigos, que era da Walt Disney. Esses filmes davam ênfase a um Brasil tropical, mestiço, do samba, do carnaval. Só que, curiosamente, observem uma coisa. A baiana representada aí é Carmen Miranda, uma mulher branca, por sinal que nasceu em Portugal, tá? Mas foi criada no Brasil, mas uma mulher branca que representava essa mestiça. Ela não sendo mestiça, mas representava mestiça. A sua banda, curiosamente, era feita por pessoas negras que não ganhavam protagonismo, por exemplo. Então vai haver essa construção. Se você não conhece, dá uma pesquisadinha no YouTube que tem um videozinho do Aquarela do Brasil ou do Alô Amigos, do Pato Donald com Zé Carioca, que é a figura do malandro carioca, do brasileiro e do seu gingado, da sua malandragem. E vocês vão ver que os aspectos que hoje nós chamamos de identidade nacional já estavam ali sendo construídos numa imagem do próprio estrangeiro. Né? Agora o estrangeiro olhando para o Brasil, um país cuja natureza era exuberante, a sensualidade estava nas mulheres, o samba é a sua principal musicalidade, a cachaça é a sua principal bebida, e a mestiçagem é quem monta esse cenário da população brasileira, apagando consequentemente os índios e negros. E aí a gente pode discutir mais especificamente qual é o papel da cultura afro-brasileira nessa identidade nacional. Eu estou chamando cultura afro-brasileira, que é um termo, por sinal, construído nesse período, para tentar justamente dizer o que era do negro brasileiro. E muito desses aspectos, por exemplo, temos que tomar cuidado, porque naquele momento os intelectuais que falavam disso queriam dar a entender que o negro brasileiro estava deixando de existir para surgir agora o mestiço brasileiro e o negro, né, consequentemente, deixaria de ser negro, de estar ligado à África para construir esse novo Brasil mestiço. E isso é muito forte nos discursos da época, uma projeção de futuro, muitas vezes, das narrativas dos intelectuais. Nesse momento da Era Vargas, nós vemos uma valorização da cultura popular. Eles vão chamar muito de cultura popular, de folclore, certo? De cultura afro-brasileira ou cultura mestiça e da miscigenação. O samba é talvez a principal vitrine disso, o principal produto disso. Né? Lembrando, samba era só uma das músicas negras que vai surgir no final do século XIX e início do século XX. Existiam várias musicalidades, ritmos e expressões da cultura negra naquela sociedade. E lembrando que essas expressões, dentre elas o samba, era perseguida na Primeira República e era recriminada, sendo as pessoas presas por tocarem na rua, por exemplo, o samba e assim por diante. O samba agora vai ser aproveitado como esse símbolo da identidade nacional, vai ser construído através de dois tipos de samba muito fortes nas rádios brasileiras. O samba exaltação, como Aquarela do Brasil. Não vou cantar porque eu não quero passar vergonha, mas vocês podem pesquisar. E vocês todos já devem conhecer Aquarela do Brasil. E um outro samba que chama a atenção é o Glórias do Brasil, de Zé Pretinho e Antônio Santos, de 1938. O Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, e o Glórias do Brasil, do Zé Pretinho, são sambas de exaltação, porque elogiava o país, elogiava o povo e muitas vezes elogiava também o presidente. Certo? Por outro lado, existe um outro tipo de samba que o governo de Vargas gostava muito, que o DIP amava, que era o samba do trabalhador, que é o samba que elogia a figura do trabalhador obediente, do trabalhador disciplinado, do trabalhador que Vargas queria, que era aquele que estava alinhado ao pensamento de Vargas, que não fazia greves, por exemplo, que não lutava por direitos. É o trabalhador obediente. E aí a gente tem algumas músicas que são ícones desse samba trabalhador. É Negócio Casar, de Ataúfo Alves e Felisberto Martins, em 1941,
E o bonde de São Januário, do Wilson Batista, em 1940. O bonde de São Januário é super famoso, porque o Wilson Batista não era muito adepto de samba do trabalhador. Ele era adepto da origem do samba mesmo, que era o samba do malandro, que é o samba do malandro carioca, que faz de tudo para sobreviver. E no samba original, o bonde de São Januário, ele fazia um elogio ao malandro, criticando o trabalhador. Ele chamava o trabalhador de sócio-otário no samba. Só que o Dip censurou, fez ele mudar a letra, e a letra né, que foi publicada, que foi para as rádios, era um elogio ao trabalhador assalariado que obedientemente ia pegar o bonde de São Januário e atravessar o Rio de Janeiro para ir trabalhar de cabeça baixa. Então, você tem aí dois tipos de samba. Então, tem uma censura ao modo de vida da população negra. Por exemplo, os sambas que elogiavam muito a malandragem, os aspectos da sobrevivência da população negra, não eram bem vistos. Os sambas que mostravam a pobreza nas periferias, as condições de vida, também não eram bem vistos, eram censurados, tá bom? Então aí eu tenho uma imagem mostrando essa projeção do samba, né, como música nacional. Era uma coisa do Rio de Janeiro, passou a ser uma coisa do Brasil inteiro, São Paulo, e aí a gente pode botar aqui, se espalhou para todo o Brasil. Nesse caso aí, né, não só São Paulo, acabou chegando ao Nordeste, ao Sul, ao Norte, como música nacional. Nesse caso aí, eu queria chamar a atenção para vocês nessa imagem, que é no estúdio da rádio Mairink, em 1932. Tem vários músicos, né? Tem o jovem Manuel da Nóbrega, de 19 anos, que é um sambista famoso, a Carmen e a Aurora Miranda, sua irmã, que eram duas cantoras que estavam começando sua projeção nesse momento. Segurando a flauta no centro, no canto direito, segundo da direita para a esquerda, em pé, vocês veem um grande músico do momento, daquele momento, que era o Pixinguinha, um dos inventores do samba, não o inventor, mas um dos inventores do samba. Era um músico extremamente elogiado. Dos músicos negros, era o que tinha maior projeção em questão de nome, mas, por exemplo, não tinha sequer o rendimento que um Ari Barroso ia ter. Isso aconteceu muito com os sambistas negros. Eles compunham, eles criavam as músicas, mas os cantores brancos, como Ari Barroso, compravam essas músicas sem um contrato muito bem elaborado, né? Explorando esses músicos negros, e cantavam na rádio e ganhavam projeção em cima disso, porque as rádios e as gravadoras não queriam gravar músicos, principalmente cantores negros. Então isso não ocorreu só com um ou outro cantor negro, foram vários. Figuras importantes da nossa música só vão ter projeção musical, disco e dinheiro décadas depois. Um outro, né, elemento que foi elogiado dentro da cena nacional, a gente já falou, é o carnaval. O carnaval, obviamente, não é uma festa da população negra historicamente. Ela vem da Europa, mas no Brasil, principalmente no século XIX, ele vai ganhar dois aspectos. A elite branca vai comemorar o carnaval de um jeito, o carnaval de clubes, o carnaval educado, o carnaval da Pierrot, da Colombina, das máscaras, todo mundo bonitinho nos clubes. E a população negra escravizada, liberta e livre vai fazer o carnaval de rua, com seus blocos, seus grupos, suas associações. Esse carnaval de rua, que era o carnaval do Mela Mela, que era o carnaval do povão, ele foi perseguido durante todo o século XIX, até a Primeira República, era perseguido mesmo pela polícia. Tanto que era proibido certas máscaras, certas associações, certos ajuntamentos de pessoas de cor, por exemplo, pessoas negras. Na década de 30, o carnaval passa a ser visto como uma festa nacional, só que ele não quer qualquer festa nacional. O governo de Vargas vai construir uma disciplinarização do carnaval, que já era uma tentativa da Primeira República, só que ele vai efetivar, que é a construção de um carnaval organizado, disciplinado, que correspondesse com os valores da elite brasileira. E aí entra as escolas de samba e a competição. O desfile de samba, que era considerado mais civilizado, mostrava a população negra e sua cultura, que agora é vista como nacional, que é vista como a cultura de todos. O branco na maioria dos brancos nem escutavam samba, nem gostavam de samba até a Primeira República, e agora não. Agora todo mundo tem isso no sangue, né? Veja que ironia. E aí constrói-se essas desfiles que são as escolas de samba. Isso vai se estender para várias outras realidades. Vai ocorrer também com maracatu, em Recife, por exemplo, e vai ocorrer com outras musicalidades no Brasil que vêm de origem tanto negra quanto indígena também.
Tá certo? Aí vocês estão vendo uma imagem da escola de samba Deixa Falar, conhecida como a primeira do Brasil, que desfilou em 1932 com o enredo da Primavera e a Revolução de Outubro. Veja que ela desfila em 1932 como escola de samba num carnaval civilizado, ela sendo a primeira do Brasil, e o seu enredo, seu samba, era um elogio à Revolução de 1930 feita por Vargas. Um samba em, né, exaltação. A capoeira, essa aí eu gosto de enfatizar sempre. A capoeira, ela é, como vocês sabem, um fruto da resistência da população negra à escravização, né? E vai ser reinventada no Brasil pelos negros na senzala, em forma de dança e luta. No século XIX, ela foi perseguida e proibida em vários códigos criminais das cidades brasileiras. No século XX, ela era proibida por lei e os capoeiristas eram perseguidos pela polícia. E na década de 30, a perseguição ela continua, mas o Estado brasileiro ele contempla a capoeira, ele vai olhar para a capoeira e ele vai tornar a capoeira dentro de leis e políticas a luta nacional, certo? Então é muito importante para a capoeira a Era Vargas. Isso não significou que a capoeira não foi vítima de racismo depois disso, nem de perseguição. Mas é importante entender, por exemplo, que o mestre Bimba, que é visto como a maior figura da capoeira regional, da capoeira brasileira, ele vai criar, por exemplo, um centro de cultura física e luta regional ligada ao governo de Salvador, né, à prefeitura de Salvador. Então é o primeiro centro que vai ser registrada a capoeira como uma espécie de educação física. A capoeira ela sai do Código Penal brasileiro e deixa a ilegalidade em 1940, embora as perseguições aos capoeiristas tenham continuado. Aí vocês têm uma imagem do mestre Bimba, né, soteropolitano, figura importante para quem joga capoeira, né, conhecendo o presidente Getúlio Vargas em 1932. Vejam bem, não confunda o racismo com o reconhecimento do Estado, viu? A gente tem que tomar cuidado. Das expressões da cultura negra, aquela que mais sofreu historicamente, provavelmente, né, é difícil levantar um dado como esse, tenha sido as religiões matriz africana ou as religiões afro-brasileiras. Essas, mesmo na Era Vargas, elas vão ainda ser perseguidas, tá? Então, mesmo durante a Era Vargas, você vai ter, por exemplo, as quebras de terreiro, as perseguições às religiões ou às casas, né, que praticam as religiões de matriz africana. Nesse caso específico, ela tem uma história um pouco diferente das outras expressões. Por exemplo, se o governo Vargas não olhou para as religiões, não legitimou essas religiões enquanto práticas culturais, enquanto religiões, né, como deveriam ser respeitadas, por um lado, houve intelectuais, em sua maioria branco. Eu lembro aqui do Edson Carneiro, né, soteropolitano, que não era branco, que era um intelectual negro, mas a sua maioria era branco. Intelectuais que foram pesquisar as culturas, as práticas sociais, culturais e políticas da população negra, que se chamam os estudos afro-brasileiros. Esses intelectuais, eles chamam a atenção para as religiões matriz africana. No entanto, a gente também não pode se iludir que se, por um lado, esses intelectuais chamam a atenção para essas religiões, vão estudar essas religiões e, de certo modo, vão ter um papel decisivo na proteção dessas religiões, porque esses intelectuais vão apoiá-las, né, contra o Estado, por exemplo, contra a polícia, contra aqueles que tentavam reprimi-las, eles ainda assim reproduziam um olhar eurocêntrico e racista sobre essas religiões. E aí eu tenho vários pesquisadores que vão fazer esse tipo de olhar, vão ter esse tipo de olhar, vão colocar, por exemplo, as religiões de matriz africanas como religiões primitivas, como vê-las como dentro de um evolucionismo social, um estágio inferior. Nos seus livros eles vão recair nessas narrativas racistas. Um ponto importante é que no segundo congresso afro-brasileiro, no Brasil, na década de 30, houve 2 congressos que juntaram esses intelectuais para falar sobre os estudos afro-brasileiros, que foi o primeiro em Recife em 1934 e o segundo congresso afro-brasileiro em 1937, em Salvador, organizado, um dos organizadores Edson Carneiro, esse intelectual negro. Nesse congresso, houve uma aproximação ainda maior entre esses intelectuais e essas
religiões. Por exemplo, nessa imagem aí, vocês vão observar que tem a Comissão Executiva do 2º Congresso Afro-Brasileiro visitando um terreiro de candomblé. Muitos pais de santo, Babalorixá e Alorixá, mães de santo, foram até o Congresso falar sobre sua religião, e isso é um ponto importante. Após esse Congresso, ou durante esse Congresso, foi criada a União das Seitas Afro-Brasileiras da Bahia, que é uma espécie de associação onde esses grupos vão buscar proteger a si mesmo e valorizar as suas práticas religiosas. Só depois da Era Vargas é que vão surgir as primeiras leis que protegem as religiões afro-brasileiras como religiões, né, considerando as religiões, porque elas são religiões, obviamente, na prática, mas o olhar era que não eram religiões, e considerando as religiões que fossem protegidas também pelo Estado devido ao respeito religioso, né, e ao direito, né, de exercer uma religião. E destaca, por exemplo, a figura do deputado federal e intelectual e escritor Jorge Amado, que participou desse congresso, que em 1946 ou 47 propõe uma lei, né, nesse sentido. Então, as religiões matriz africanas têm esse avanço, mas ainda assim era muito limitado para esse período. E aí a gente pode apontar uma desses movimentos contrário ao Estado varguista, contrário ao racismo da nossa sociedade naquele período, que denunciava a democracia racial como falácia, como mito, que denunciava o racismo como prática da nossa sociedade, que foi o Teatro Experimental Negro, criado pelo Abdias Nascimento, ex-Frente Negrino, né, ex-membro da Frente Negra, mas que agora cada vez mais usava a arte e a cultura para denunciar o racismo, para valorizar as expressões culturais negras e para valorizar a história da população negra. Então ele vai criar esse teatro onde atores negros interpretam peças feitas para pessoas negras e por pessoas negras. Então é muito importante, é daí que sai uma das grandes atrizes negras, né, do Brasil, a Ruth de Souza, e aí vocês podem ver uma imagem da peça feita O Imperador Jones, de Eugene O'Neill, né, teatróloga americano, e que foi interpretado em 1945. Então, isso é muito importante. Você também entender que a população negra ela não se cala diante desse discurso de democracia racial. Para a gente encerrar aqui, eu só queria trazer uma reflexão. Se por um lado é o que eu estou destacando muito aqui, a questão cultural, a questão da identidade nacional, eu gostaria de destacar aqui também a questão da sociedade. O período da Era Vargas é um período de transformações demográficas urbanas significativas do Brasil. Então começa-se ali o processo de urbanização do Brasil, o crescimento urbano do Brasil. Não sei se começa é a palavra certa, mas há um crescimento das cidades. Você vai ter uma das grandes marcas, as migrações e o êxodo rural. Muita gente saindo da zona rural indo para a cidade, muita gente saindo do Nordeste indo para o Sudeste. Consequentemente, houve um aumento das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Salvador, Recife, e um aumento das periferias urbanas. Agora, conhecendo nossa história do Brasil, conhecendo nossa realidade social, qual é a cor da periferia no Brasil? Qual é a cor da população periférica do Brasil? Então, nessas grandes cidades, nessas periferias, a maioria da população era negra, o que naquele momento era chamado de preto ou mulato, mestiço, né? Que é um termo mulato, não repitam, mas só para entender o conceito histórico, a ideia que era usada naquele momento, a gente já falou desse conceito. Não usem mulato, mas para aquele momento era usado esse termo. E aí o que acontece? O preto e pardo, né, como a gente chama hoje, eles eram a maioria dessa população. E qual eram as condições sociais de vida deles nas periferias? Eram as condições precárias de habitação, e aí vem as favelas, vem os morros, vem os conjuntos periféricos de habitação que você tem. Falta de saneamento básico, falta de estrutura, né? As ruas sequer são calçadas, as casas não são feitas de alvenaria com estrutura básica, e aí a gente tem um aumento dessas periferias. Além disso, uma das marcas para a população negra no meio de um país que se dizia o país do trabalhador, que tinha as leis trabalhistas, que crescia as indústrias, que crescia o comércio, que crescia as cidades,
A marca para a população negra nesse Brasil, segundo o IBGE, a partir de 1940, quando faz os levantamentos de dados, é do desemprego. Principalmente os homens, eles estão desempregados, os homens negros, ou na informalidade, em trabalhos que não são considerados trabalhos, que não são considerados, de acordo com a ideologia de Vargas, trabalho, que é carteira assinada, a informalidade. Então eles vão ser os ambulantes, eles vão ser aqueles que vão fazer os ajudantes pedreiros, aqueles que vão fazer os serviços que não têm carteira assinada, não é protegido pela lei. Enquanto as mulheres negras vão manter-se no serviço chamado trabalhos domésticos e vão ser os arrimos de famílias, vão sustentar, né, as suas famílias. Um dos dados mais interessantes desse período é que a família negra nunca se encaixou na família burguesa. A maioria das mulheres negras, elas não tinham companheiros, elas criavam suas famílias sozinhas e elas tinham menos filhos do que as mulheres assalariadas ou do que as mulheres brancas e as mulheres da classe média. Então, é interessante entender que uma das marcas desse país mestiço, que como era chamado, era que o negro, que é o preto e o pardo, eles estavam em condições precárias de vida, como a gente pode ver na imagem aí. Escadaria do Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, na década de 30, você vai ver que a maioria das crianças que estão ali e a maioria das pessoas que ocupam essas periferias são pessoas negras. Então, até que ponto a gente pode agora fazer algumas questões, né? A inserção da cultura negra no projeto de cultura nacional significou o fim do racismo, como disse, né, Vargas. Na verdade, o governo Vargas e os intelectuais ligados a Vargas, os intelectuais da década de 30, quis dizer que o Brasil nunca teve racismo. A negação do racismo na ideologia da democracia racial corresponde à realidade da sociedade brasileira? Então, negar esse racismo, falando de democracia racial, corresponde à realidade da nossa sociedade? E por último, eu acho que é uma terceira questão que vocês poderiam refletir. A construção de uma identidade nacional mestiça, fundamentada na cultura popular, e aí bem entre aspas, lembrando que cultura popular aqui que eles estavam chamando era cultura negra. Ou seja, na cultura negra, significou a integração da população negra na sociedade e cultura brasileira? Né? Então, valorizar essa cultura negra, chamando ela de cultura mestiça, colocá-las nas rádios, botar o samba como principal ritmo brasileiro, significou a valorização da população negra? Né? E aí eu acho que vocês já têm condições de refletir e a chegar a uma conclusão. Obrigado pela paciência, espero que tenham gostado do vídeo. Dê uma olhada no vídeo também que eu vou preparar, ligado à série da Era Vargas, mas ligado a outra série dos índios do Brasil, dos indígenas do Brasil, que é sobre a questão da tutela do Estado e a marcha para o oeste da Era Vargas, né, sobre os povos indígenas. Então, até a próxima.